Olá, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre detalhamento de projeto de marcenaria. Eu acho que uma das etapas mais trabalhosas do projeto de interiores é a etapa de detalhamento, e em especial a etapa de detalhamento de marcenaria, porque é a partir dali que você já tem que dar solução de encaixe, de fixação, de posicionamento, e é ali também que ocorrem as maiores incompatibilidades relacionadas a projeto, principalmente o que envolve a compatibilização da elétrica com a marcenaria. Não só elétrica, né, mas o que mais dá trabalho é a parte das instalações. Então, onde você precisa ter os pontos de alimentações dos equipamentos de eletrodoméstico, dos equipamentos eletroeletrônicos, enfim. É a etapa que mais diverge aí no processo da marcenaria. Segunda etapa, que vem com bastante interferência, é a parte de pedras, né, granitos. E a terceira parte é a questão das dimensões. Então é muito importante a gente ter noção das dimensões corretas para que o projeto seja bem especificado, que seja bem dimensionado, para na etapa da execução não apresentar falhas. Se a gente for pensar, nós temos 3 etapas de levantamento, três etapas de aferição de medidas. Uma é no levantamento preliminar, quando o profissional vai até a obra, tira as medidas iniciais e passa essas medidas para o projeto. Segunda etapa é quando você vai aferir as medidas que você inseriu no seu projeto de marcenaria. Então já é uma segunda verificação, é um segundo ponto que quando você desenvolve, você já está eliminando as possibilidades de informações incoerentes ou divergentes. Terceiro ponto, terceira fase, é quando o executor, seja o marceneiro, seja a empresa de planejados, vai até a obra e vai também realizar as suas medições. Por isso que é extremamente importante as suas informações estarem bem afinadas para que essa terceira etapa, essa terceira interferência aconteça e que não provoque divergência lá na hora da instalação. Se a gente conseguir eliminar essa etapa, se a gente conseguir passar por essa etapa de uma maneira responsável, né? Você indo até a obra fazendo a primeira medição, indo para a obra para conferir e depois acompanhando aí o levantamento da equipe do planejado ou do marceneiro, a gente já consegue eliminar aí pelo menos 90, 95% de chances de acontecer divergências na etapa de execução. Lógico que no meu caso, eu faço as medidas e eu passo para o papel, eu passo para o computador. Então, a chance de eu errar o meu levantamento é muito menor do que quando eu faço a medida e passo para uma pessoa que não está envolvida no processo para que essa pessoa simplesmente desenhe. Por isso que eu digo que eu projeto, porque eu vou até o local, eu colho as informações e eu transformo essas informações em projeto. Quando a gente vai falar de marcenaria, o elemento principal que a gente tem hoje no mercado é o MDF. Tem o MDP, tem a madeira natural, mas até por questões de sustentabilidade a gente trabalha com o MDF, porque geralmente a matéria-prima do MDF é fruto de florestas sustentáveis, né, de árvores de reflorestamento. Então, o ideal é sempre trabalhar com MDF. Algumas pessoas, até para otimizar o custo, misturam o MDF com o MDP. Eu indico, quando precisa haver essa mistura, essa viabilidade, né, financeira, sem perder a qualidade, que o MDP, por ele ser partículas compactas, né, a diferença do MDF e do MDP é que o MDF ele é muito mais resistente, as partículas do MDF ela é muito mais compacta. Já do MDP você consegue enxergar as suas partículas
e ela é muito semelhante à da fórmica utilizada antigamente e também utilizada nesses móveis prontos aí que vendem nos grandes magazines. Mas geralmente eu uso o MDP quando eu tenho que utilizar em prateleiras. Por quê? Para não ser tão pesada, né? Para não pesar tanto a parte de estruturas e também porque ela tem uma melhor trabalhabilidade. Como ela é um material menos rígido, ele tem maior flexibilidade e não altera, não danifica tanto uma prateleira como se você utilizasse um MDF mal especificado, mal dimensionado. Mas no geral eu prefiro sempre usar o MDF do começo ao fim. É em situações assim extremas que eu adoto essa postura, essa medida. Falando do MDF, a primeira coisa, a dimensão da placa do MDF ela é de 1,83 de largura, então eu tenho 1,83 m de largura. Se eu fosse utilizar como uma mesa, como um tampo, eu teria uma profundidade máxima de 1,83. E ele tem 2,75 de altura. Essa é a medida padrão do MDF. Pode acontecer de algumas empresas trabalharem com diferenças de centímetros, mas essa é a medida padrão. Quase todos os fabricantes você vai encontrar 1,83 por 2,75 de dimensão para as placas de MDF. Essas placas elas podem vir cruas ou elas já podem vir com a lâmina de acabamento. E aí essa lâmina ela pode ter vários acabamentos. Ela pode ter um acabamento liso, ela pode ter um acabamento em laca, ela pode ter o acabamento semelhante à madeira. E hoje nós já temos outros materiais, temos cobre, temos ouro, temos o aço cortem, temos o ferro, temos o metal, temos o granito. Existe uma variedade gigante de texturas que você pode encontrar no material MDF. Lembrando que sempre que você for desenhar o MDF, o desenho dele, a estampa dele, ele vai vir sempre na maior dimensão, que é a de 2,75. Então, quando você for comprar, você não vai ter o desenho nesse sentido, você vai ter o desenho nesse sentido, no sentido vertical, que é para pegar a altura da chapa. Essas chapas elas podem ser de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25 ou 30 milímetros. As chapas menos espessas são utilizadas geralmente para fundo de gaveta, fundo de armário, pequenas gavetas também, fundo de espelho que vai na parede, fundo de espelho que vai em porta. Ele tem uma função mais para proteção, né? E divisão. Então, geralmente você vai encontrar esses elementos em 3 espessuras de MDF. 3, 6 e 9. Geralmente 3 e 6, porque 9 já começa a ficar um pouquinho mais espesso. Onde mais eu consigo utilizar? Eu consigo utilizar também em pequenas portas, né? Pequenas divisões internas de guarda-roupas ou em pequenas divisões internas de rack. Se eu não tiver uma profundidade ou uma largura muito relevante. Então, como hoje em dia para apartamentos vem móveis bem compactos, a gente consegue sim fazer pequenos módulos utilizando essa chapa aí já a partir de 9. O ideal, muita gente acredita que por ser um material que você está utilizando em fundo de gaveta, fundo de armário, base de cômoda, muitas pessoas acham que o ideal é você comprar aquele que vem laminado apenas de um lado e do outro lado não, do outro lado no natural. Eu não recomendo isso, nenhum fabricante recomenda e nenhum marceneiro ou empresa de planejado recomenda. Por quê? Porque essa lâmina ajuda a combater a passagem da umidade. Então você tem uma resistência maior aí para ser vencida quando o assunto é a umidade. E por falar em umidade, a gente tem 2 tipos de MDF. O MDF normal e o MDF Ultra. O MDF Ultra,
muita gente vende ele como impermeável e ele não é impermeável. Na verdade, ele é resistente à umidade. Ele não vai ser resistente quando você mergulhá-lo num tanque, num reservatório, num recipiente com água. Mas ele vai conseguir ser resistente àquela umidade de chuveiro, aquela pequena goteira, aquele pequena quantia de água que pinga na hora que você está fazendo ali o manuseio da sua pia e vai para o gabinete. Então, ele é utilizado nesses ambientes. Também para área externa, para área de lavanderia externa, que vai ficar, não que vai ficar exposta, mas que vai ter um contato maior com a umidade externa. Então aí a gente utiliza o MDF Ultra. Essas são as utilizações recomendadas, tá? Recomendadas. Eu falei do MDF de 3, de 6, de 9. Aí a gente vem pro MDF de 12 e de 15 milímetros. Quando eu falo do MDF de 12 e 15 milímetros, eu posso pensar que ele pode ser aplicado nas caixarias. Então, o que seriam essas caixarias? Seriam as estruturas de criado mudo, a estrutura de cômoda, a estrutura de aparador, estrutura de rack. Então, eu consigo utilizar para esses elementos o MDF de 12 e de 15, sempre pensando no requadro ou sempre pensando ele como montante, né? Como a estrutura do mobiliário. A partir dos 15 centímetros, a gente já entra com peças estruturais. Então, a gente vem com o MDF de 18 milímetros, que é muito utilizado nas paredes, né? Vamos chamar de paredes, nas divisórias verticais de grandes armários, guarda-roupa, armário de cozinha, armário de lavanderia, enfim. Geralmente, a gente utiliza o de 18 nas divisórias verticais de grandes peças. Eu também posso usar o de 18 como porta de armário. Então, porta de correr, porta de abrir, eu posso utilizar o de 18. O que dá sustentação quando a gente está falando de um elemento móvel como uma porta? Vai ser o perfil de alumínio, que também vai servir como puxador, ou a linha, né, o fio estrutural, que também é uma barra metálica, um pequeno fio metálico que ele é incorporado ao MDF e ele impede que o MDF venha envergar ou venha se deformar conforme passa a ser manuseado aí no dia a dia do imóvel ou do ambiente. Acima dos 18, a gente tem os de 20, 25 e 30. Geralmente eu vou passar a utilizar o de 25 e 30 para fazer grandes prateleiras. Pequenas prateleiras de até 60, 70 centímetros, eu ainda posso usar o de 18, eu posso usar o de 15. Mas as prateleiras maiores, prateleiras de 1 metro, 1,20 m, 2,50, eu já tenho que usar elementos mais resistentes. Por quê? Geralmente prateleira recebe peso, principalmente quando ela vai ser utilizada em escritórios, em sala de estudo, em dormitórios onde o cliente potencial tem ali o seu pequeno escritório ou a sua bancada de trabalho, como eu tenho aqui. Então a gente começa a receber muito peso. E para resistir esse peso, para que essa peça não envergue, a gente entra com MDFs mais resistentes, mais robustos. Tem situações que a gente utiliza até 2 MDFs e aí a gente dá o acabamento com a fita de borda. Essa fita de borda, ela tem espessura de 3, tem espessura de 6,2 milímetros, enfim. É a fita que vai dar o acabamento com o mesmo material utilizado aí para o seu MDF. Então, todo MDF tem uma fita de borda no mesmo material que ele foi utilizado. Eu estou mostrando para vocês a amostra que eu tenho da Guararapes, mas existem outras empresas aí que também disponibilizam as amostras e são essas amostras que a gente senta com o cliente e define o material que vai ser aplicado no projeto deles. No caso aqui da Guararapes, geralmente as empresas elas vão ter todas essas texturas e acabamentos
todas as texturas e acabamentos, elas vão ter em todas as dimensões. Então, no de 3, no de 6, no de 9, até o de 30. Mas tem empresas que não têm. Tem empresas que nos menos espessos, eles não fabricam com as laminações duplas. Então, é preciso sempre consultar o fabricante para ver quais elementos ele disponibiliza. E aí a questão da fita, a mesma coisa. Passando aqui pela parte do MDF, a gente precisa definir os puxadores. E puxador também a gente tem de vários tipos. Tem o puxador de embutir, tem o puxador de alumínio, tem o puxador cava, que é aquele que é desenhado na própria madeira. Tem o puxador de apoio, que são os mais comuns aí, que a gente encontra na maioria dos mobiliários fabricados, que é aquele puxador que fica para fora da porta. Geralmente ele ou é em alumínio, ou ele é inox, mas é um puxador semelhante a puxador de porta, só que em menores, de porta de abrir, né, porta de acesso, semelhante a esse material. Toda vez que eu vou fazer o meu desenho, toda vez que eu vou fazer o meu projeto, eu utilizo muito rascunho e eu costumo fazer todas essas marcações do material que eu tenho disponível em cada um dos ambientes. Por quê? Do mesmo modo que o MDF é indicado para cada ambiente, o tipo de puxador também. Então, por exemplo, eu tenho um puxador de embutir que ele é muito utilizado em sala, em dormitórios, em escritórios. Já o de alumínio, ele é utilizado mais em áreas de serviço, área de muito manuseio. Cozinha, banheiro, área de serviço, área de lazer, enfim. O puxador cava, ele é um pouco mais reservado, né? Ele vem em imóveis de sala, ele vem em imóveis de dormitórios, porque muita gente não gosta dessa opção da cava, mas eu gosto da opção da cava. Eu acho que traz uma elegância pro mobiliário e traz também uma maior descrição também pro mobiliário. Mas é questão de gosto. A gente tem que sempre mostrar pro cliente as opções que tem e deixar que ele decida independente dos nossos gostos. E aí, toda vez que eu vou fazer o meu projeto, eu faço a visita no local, eu gero os meus rascunhos de levantamento e eu faço aqui os meus apontamentos com as informações que eu acho relevante para aquela etapa de processo. Isso já faz parte do meu briefing. Por quê? Para que eu não tenha dúvidas na etapa de desenho, na etapa de projeto, para que eu não tenha dúvidas e pare para pensar na solução. Então eu já penso antes para quando chegar a etapa aqui, eu produzir, tendo em vista que aí vamos pensar no projeto de 100 metros quadrados, a gente leva aí em torno de 100 horas aí para desenvolver um bom detalhamento. Isso falando de um projeto comum, tá? De um projeto que você não precisa mexer em 100% do ambiente. Mas essa aí é a média que eu, com o ritmo que eu tenho aqui do escritório, costumo desenvolver. Fora isso, na marcenaria a gente ainda pode entrar com as madeiras naturais, a gente pode entrar com madeira de demolição, mas ainda falando de MDF, uma dúvida que é muito comum, se eu posso pintar o MDF. O MDF você pode pintar se ele for cru, se ele vier sem essas lâminas de acabamento. Se o MDF vier cru, você pode pintar. E aí o que você usa para pintar? Você usa a laca ou você usa a fórmica líquida. A laca é a mais conhecida no mercado. A fórmica líquida ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas o resultado da laca dá de 10-0 em qualquer uma das outras. Eu já falei que a fita de borda a gente tem de 2, de 3 e de 6 milímetros. E como o meu MDF ele tem 2,75 de comprimento, né, de comprimento máximo, quando eu tenho peças superiores a 2,75 eu tenho que trabalhar com junta. E aí não tem jeito de você executar o serviço sem pensar nessas juntas.
muitas vezes essa junta não vai estar ao término de 2,75. Se eu tiver um ambiente com 3 metros, eu posso colocar essa junta no meio, fazer 1,5 m mais 1,5 m. Não tem como escapar, e isso tem que ser desenhado, isso tem que ser detalhado para a gente conseguir resolver o problema aí e avançar esse espaço que é superior às dimensões de fabricação. Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que dei uma boa aí pincelada, né, no assunto de MDF, e eu volto aí com outros vídeos trazendo mais informações do nosso dia a dia, das etapas de projeto, da etapa de detalhamento, e trazer informações relevantes para vocês na hora de executar o seu projeto. Um abraço e até mais!